Conversa. Vamos lá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula beneficente no modelo DIR Floor Time sobre regulação emocional e diferenças individuais. Esse curso foi idealizado através do pedido de vocês nas minhas redes sociais para conversarmos um pouco mais sobre como compreender os comportamentos desafiadores sob a ótica do modelo DIR Floor Time e também foi desenvolvido pensando em levar um pouquinho mais de afeto, de amor, de qualidade de vida para as crianças ribeirinhas de Marajó. Então, muito obrigada, em primeiro lugar, a todos vocês que não apenas adquiriram, né, fizeram uma doação para os ribeirinhos de Marajó, lá do Instituto ID. Muito obrigada e sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Paula Lins, eu sou fonoaudióloga, eu sou graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou formadora oficial no modelo DIR Floor Time ou DIR-FCD. Cada instituto tem uma nomenclatura, uma marca registrada diferente, mas todos nós viemos do mesmo arcabouço teórico, os mesmos criadores, né? Doutora Stanley Greenspan e doutora Serena Weider, os criadores do modelo DIR Floor Time. Sou uma pessoa neurodiversa, além do meu TDAH, que é amplamente falado por mim nas redes sociais, eu também tenho descalculia e, recentemente, através de um mapeamento genético, descobri que toda a minha família tem uma síndrome. Tá? Então, nós, Lins, minha família, é uma família neurodivergente, é uma família neurodiversa. E com isso, gente, por que eu estou fazendo questão de falar isso? Porque foi assim, inclusive, que o DIR chega na minha vida. Né? O DIR chega na minha vida, eu já estava na graduação, já atuava com autistas, já entendia sobre o mundo neurodiverso sem saber esse nome, e não me encaixava no que o mundo terapêutico tinha para oferecer. No finalzinho da minha faculdade, quando eu estava já pensando em mudar de área, porque não me encaixava nos modelos tradicionais, terapêuticos, comportamentais, o DIR chega na minha vida. Né? E assim, todas essas outras formações aqui vão fazendo parte também da minha grade técnica, vamos dizer assim. Então, através do modelo DIR Floor Time, eu entendi que eu precisava entender o indivíduo de uma maneira geral. E a minha graduação, a graduação de fonoaudiologia, não me trazia esse olhar holístico, esse olhar integrado sobre o ser humano. Então, eu tive que correr atrás. Além de fazer a formação no módulo DIR Floor Time, eu tive que correr atrás, fiz certificação internacional em integração sensorial. Na época que eu fiz, fonoaudiólogos ainda podiam fazer a prática também. Tenho certificação também em seletividade alimentar, que aí já puxa mais para a minha área da fono. Hoje, atuo muito com orientação parental, tenho um programa de orientação familiar que eu desenvolvi com o arcabouço, sob o arcabouço também do modelo DIR Floor Time, que é o programa For Play, e também tenho uma clínica, um espaço no Rio de Janeiro, que nasceu com esse objetivo de trabalhar em equipe, de ter essa equipe transdisciplinar, que era justamente o que não existia há 10, estamos falando de 10, 15 anos atrás. A Interagindo, meu espaço de desenvolvimento, vai fazer 10 anos ano que vem, e eu já tenho 15 anos de formada, então a Interagindo nasce com esse objetivo de abraçar a família dentro do olhar da IR Floor Time, de treinar os profissionais, os estagiários, de capacitar pessoas sobre o olhar, sobre a ótica do modelo. E hoje, em 2024, eu pude também lançar o meu projeto social, que é o Na Rota do Afeto, que eu tenho me dedicado bastante nesses últimos meses. Inclusive, esse curso é um curso beneficente do projeto Na Rota do Afeto, né? Para arrecadar e angariar fundos para o projeto de Marajó. Mas não vamos parar em Marajó. Inclusive, temos ainda uma lista de lugares para passar já programados para passar, né? Mas sem mais delongas, sem ficar gastando muito tempo com apresentações,
vamos embora, né? E aí, gente, o que que é comportamento, né? Ah, o DIR Floor Time, comportamento desafiador. Geralmente as pessoas usam muito a expressão, eu não gosto de usar essa expressão, vocês vão entender. Comportamentos inadequados, mau comportamento. O que que seria, de fato, comportamento, né? Vamos começar refletindo por aí. Comportamento, na verdade, é qualquer ação ou reação que um ser vivo teria em resposta a estímulos internos ou externos. Então, comportamento, gente, é uma ação ou reação. Então, eu me comporto em relação a algo e o meu corpo se comporta, reage a algum estímulo, alguma sensação, algum sentimento. A gente vai esmiuçar isso melhor. Então, comportamento é ação ou reação. Se você está vivo, você se comporta de alguma forma, né? E aí nós vamos dividir em 3 âmbitos. Nós temos aí o âmbito psicológico, temos o âmbito biológico e temos a esfera social. Então, nosso comportamento, ele vai refletir um estado nosso psicológico, biológico e social. Então, algo que possa estar acontecendo no nosso ambiente externo pode influenciar a forma com que a gente se comporta, né? A forma com que a gente reage, a forma com que a gente age. Inclusive, ação e reação são coisas diferentes. Quando eu falar de linguagem, vocês vão entender melhor. Mas reação nem sempre tem, né, linguagem envolvida. Muitas das vezes a gente reage sem pensar, para depois pensar. E a ação já envolve um planejamento. Então, quando eu falo que determinada pessoa, determinada criança, agiu de determinada forma, porque quis, eu já estou envolvendo um nível de linguagem diferente. E isso tudo é importante a gente refletir para que a gente entenda qual é a nossa abordagem, qual é a, a, a nossa forma de abordar, de lidar com a situação que a criança está atravessando. Porque se ela agiu sobre determinada coisa com toda a praxis, com toda a linguagem, nós vamos abordar isso de uma forma. Se ela reagiu de uma maneira mais biológica, orgânica, sensorial, sem envolver uma organização, um planejamento prático, linguístico, nós já estamos falando de uma outra forma. E eu vou dizer, gente, não só as crianças, tá? Isso é para todos nós. Nós adultos, inclusive os psicólogos que o digam. Quantas coisas na vida nós reagimos e não temos controle sobre as nossas ações, né? Então, o comportamento envolve o estado emocional, psicológico, uma base mais biológica, orgânica, a gente vai falar melhor sobre isso, e a esfera social também. A emoção, na verdade, ela é um comportamento, tá? É como o nosso corpo reage a determinado estímulo. Depois, nós vamos atribuir essa emoção a um sentimento. Paula, o que você está querendo dizer com isso? O nosso corpo, o nosso estado biológico, envolvendo sistema nervoso central, periférico, autonômico, nosso córtex cerebral, o nosso metabolismo, nossa parte hormonal, tudo isso é a nossa base biológica. O nosso corpo, ele vai reagir primeiro a determinada emoção. Emoção é comportamento. Depois, no nível psicológico, que nós vamos atribuir um sentimento àquela emoção. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Fome, dor, fome, lá nos primeiros meses, primeiros anos de vida. O bebê, ele não sabe que aquele desconforto da barriga significa fome, significa aquela dor que ele sente, aquele desconforto, ele não sabe que aquilo é bom ou ruim, né? Vamos dizer assim, ele não consegue dizer isso, ele não consegue refletir sobre isso.
Ele sente que é desagradável e ele sente aquele desconforto. Mas isso não significa que ele saiba o nome que aquela emoção, aquela sensação significa, representa, né? Com isso, muitas das nossas crianças, já puxando aqui para o mundo atípico, muitas das nossas crianças que ainda não têm linguagem desenvolvida, que não sabem o nome das coisas, que não sabem ainda quem elas são no mundo, onde elas estão no universo, para que elas estão ali, o que elas vão fazer, elas não conseguem conectar o que o corpo delas sente com uma palavra para que elas possam verbalizar e, inclusive, se organizar. Então, quando a gente fala de linguagem, aí a gente está dizendo que as nossas emoções e sentimentos ganham significado. Fala e linguagem são coisas diferentes. Essa aula não é sobre linguagem, mas eu não posso deixar de falar de linguagem, porque comportamento e linguagem têm tudo a ver, né? Linguagem é a nossa capacidade de conectar as experiências, as vivências a funções. Então, eu sei tanto de uma emoção quanto um sentimento, até um objeto. Eu sei o nome, eu sei a função, eu sei para que serve. E é a linguagem que vai me ajudar a organizar todos esses eventos, tanto no meu aqui e agora, no meu hoje, quanto em relação ao que já passou e também no que há por vir. Quando a gente fala de comportamento, a gente precisa levar muito isso em consideração. Porque o que eu estou vivendo no agora, eu tenho condições de ter uma palavra para organizar o meu pensamento, para conseguir pegar uma experiência antiga e me organizar para o futuro, ou será que não? Eu só consigo reagir ao que está acontecendo naquele momento. Mais um exemplo prático para vocês. Muitas das vezes, vocês, pais, temos muitos pais, né, muitos cuidadores nesse curso, vocês falam para a gente que a criança ela tem um comportamento ali desafiador, ela chora, ela nega, ela não quer entrar em determinado lugar, mas quando ela chega no lugar, ou quando vocês oferecem o biscoito ou o brinquedo e ela vê o que é que vai acontecer, ela aceita. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela só entende sobre o que acontece no aqui e agora, no concreto, quando aquele objeto está presente ou quando aquela emoção, sensação está presente. Então, se eu estou me sentindo feliz, o sorriso do emojizinho sorrindo faz sentido. Quando eu não tenho nada naquele ambiente que me refira àquela emoção ou aquele objeto, eu não consigo conectar na minha cabeça o que você está dizendo. Então, quando você fala para uma criança, olha, depois a gente volta. Depois. O que significa depois? Noção de tempo. Depois. Depois quando? Uma hora, um dia, uma semana, um mês? É muito abstrato. É muito abstrato. Muita informação, muito abstrato. É? E ela está ali no aqui e agora, vendo aquele objeto, vendo aquilo, e ela quer. É só isso que ela quer. Né? Se ela não tiver linguagem, a gente não vai conseguir organizar ela via auditiva. Então, não vai adiantar eu conversar com ela. Adiantar, tá, gente? A gente vai dar o modelo, mas não vai adiantar eu falar para ela: ah, não, não, agora não pode, só depois. Dadadã. Isso tudo vai ajudar ela a ter experiências para o futuro. Mas naquele momento, não. Naquele momento, o que eu falo não vai organizar aquela criança. Eu valido a emoção, você ficou chateado. Você queria, eu entendo, não pode. Por isso que eu falo, vamos escolher bem as nossas guerras, né? Não, se você decidir dizer um não, você tem que
permanecer naquele não até o final. Então, antecipe-se. Se a criança não tiver linguagem, nós é que vamos antecipar. Inclusive, sempre. Se é uma criança, se é um adolescente, ainda não tem o córtex pré-frontal completamente desenvolvido, então nós vamos precisar antecipar. Mas o mais importante aqui é que vocês compreendam que o nosso corpo reage primeiro, para depois o nosso cérebro conseguir conectar esses eventos e trazer um significado. Se a minha criança, meu adolescente, meu jovem, adulto, independente da faixa etária, não possuir linguagem ainda, Paula, ele fala, mas ele não entende o que ele está falando, então ele não tem linguagem. Ele fala, mas a fala dele não comunica, ele não consegue se expressar exatamente o que ele deseja, ou o que ele pensa, ou como ele se sente. Então, a questão é a linguagem. Ou até mesmo anterior a isso. Será que corporalmente ele consegue compreender o que está acontecendo? Será que a nível sensorial as entradas estão funcionando bem? A gente vai falar um pouquinho melhor daqui a pouco. São pontos a se pensar, tá? Então, com a linguagem, as nossas emoções e sentimentos ganham significado. Beleza. Mas nem sempre, uma emoção terá a linguagem para dar significado. Mas para todo comportamento, sempre teremos a comunicação. O que isso quer dizer? Comportamento sempre é comunicação. O corpo sempre está comunicando alguma coisa, mesmo que a boca fale diferente. Eu posso falar para vocês, eu estou feliz, e o meu corpo está demonstrando que eu estou cansada, que eu estou preocupada. Então, entre o que a criança diz, o que a pessoa diz e como ela se comporta, como o corpo dela se expressa, a gente sempre fica com o que o corpo diz, com o que o corpo mostra. Porque o corpo sempre vai falar a verdade. As emoções vêm primeiro. Sentimento vem depois com a linguagem. Então, nem sempre nós vamos ter linguagem suficiente até para expressar. Por que você está se sentindo assim? Quantas vezes você mesmo já não perguntou para você: por que eu estou assim? Por que eu estou preocupada? Por que eu estou me sentindo meio estranho hoje? E você nem sabe, nem você tem consciência disso. Quanto mais uma criança, quanto mais um adolescente que tem uma questão do desenvolvimento, um atraso na linguagem. Então, fiquem com essa informação. Comportamento sempre é comunicação. Por isso que eu comecei a aula falando para vocês: não existe comportamento inadequado. Não existe comportamento inadequado. Existem comportamentos desafiadores, né? Existem comportamentos desafiadores. Inadequados, não. Porque o comportamento existe sempre para nos defender de algo, para nos proteger de algo. O nosso corpo está sinalizando algo. Tem alguma coisa errada? Opa, alerta, a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco. Não tem como eu falar sobre comportamento e não falar de teoria polivagal. Para quem já me conhece, sabe muito bem. Não tem como eu não falar. É a base científica que embasa o que o DIR Floortime está trazendo para vocês, esse entendimento de que comportamento é comunicação, que não se invalida uma emoção, que não se invalida a comunicação de ninguém. Você pode não necessariamente fazer o que a pessoa quer naquele momento, mas isso não significa que você vai invalidar como ela se sente, né? Invalidar o que ela está sentindo não é o caminho. Você pode dizer que agora não pode, que não está correto, que não é a hora. Você pode antecipar, mas invalidar o sentimento de alguém, a emoção de alguém, não. Nunca. Nunca invalidamos, tá? Então, comportamento é comunicação. Não existe comportamento inadequado. Existem comportamentos desafiadores, tá?
E por isso que todo comportamento precisa ser validado. O que que esse corpo está querendo nos dizer? Pode ser que lá no nível da linguagem, a criança não tenha recursos suficientes para te explicar o que está acontecendo com ela. Mas o que esse corpo está sinalizando? Ele está disponível para interagir? Ele está buscando regulação? Ele está buscando interação? Ele está, inclusive, esquivando de alguma situação porque ele não está se sentindo confortável nesse ambiente, com essas pessoas, com essa atividade. E aí é o nosso papel procurar qual é a raiz do problema, do desafio. De onde vem esse desafio, tá? A comunicação sempre vai ser validada. E para que isso aconteça, socialmente a gente precisa uns dos outros. De acordo com o modelo DIR for Time, de acordo com a teoria polivagal, que a gente vai falar melhor daqui a pouco, do Dr. Stephen Porges, a gente entende que nós somos desenhados, nosso design humano foi pensado na conexão. Biologicamente, um ser humano não sobrevive sem outro ser humano, tá? Então, para que eu consiga um dia, eu lá, bebezinha, eu, Paula, para que hoje eu tenha linguagem, lá nos meus primeiros meses de vida, eu precisei dos meus cuidadores, da minha mãe, do meu pai, da minha avó, da minha irmã, para me dar modelos de linguagem, para me dar afeto. Eu precisei de um ambiente minimamente saudável para que eu pudesse crescer com saúde, para que eu pudesse ter acesso aos alimentos, para que eu pudesse ter acesso ao conhecimento, para que eu pudesse ter acesso a uma faculdade, né? Para que hoje eu pudesse estar aqui com vocês. Então, toda essa esfera socioeconômica, gente, também é extremamente importante quando a gente pensa em comportamento. Porque uma criança que nasce em um ambiente vulnerável, ela vai ter muito mais desafios no comportamento dela do que uma criança que nasce em um ambiente privilegiado. Esses cuidadores, inclusive, também vão ter as suas diferenças, porque um pode estar muito mais voltado para o nível da sobrevivência e o outro para o nível do conforto, da excelência, do que vai fornecer no dia a dia para aquela criança. E esses sinais vão ser importantes na hora da composição de como essa criança reage ao mundo. Então, o mundo ele é uma ameaça, o mundo é seguro. Como que é esse mundo? Eu posso explorar o mundo de uma maneira tranquila? As pessoas são amigáveis? As pessoas são inseguras? Nós precisamos uns dos outros. Não tem como a gente desenvolver biologicamente, organicamente, emocionalmente e socialmente sem uns aos outros. Nós precisamos uns dos outros. Nem sempre o que vamos falar vai combinar com o que o nosso corpo expressa. Um adulto sincronizado com as emoções da criança é vital para que ela se desenvolva de forma saudável e alcance futuramente a sua autorregulação. Ou seja, não tem como uma criança conseguir ter comportamentos, reações em um ambiente onde ela se sinta insegura de uma maneira positiva, primeiro porque o ambiente está trazendo algum gatilho para ela de que existe uma insegurança. Pode ser um gatilho orgânico, biológico, pode ser sensorial, pode ser motor, postural, pode ser emocional. E se ela não tiver modelo desses cuidadores frente ao que está acontecendo, ela não vai conseguir alcançar a sua regulação, a sua própria regulação no futuro. Isso é algo para a gente vital dentro do DIR Floor Time. Por quê, gente? Outros modelos pensam de outras formas. No DIR Floor Time, nós desenvolvemos pessoas, inclusive entendendo que nós, terapeutas, também somos pessoas. Todos nós somos seres humanos, todos nós temos os nossos desafios no dia a dia, todos nós
temos o nosso background, a nossa vida, né? A nossa história. E todos nós precisamos estar saudáveis para poder dar uma base saudável para as crianças que a gente acompanha. Seja nosso paciente, seja nosso aluno, seja nosso filho, seja nosso sobrinho, seja nosso vizinho, seja essa criança quem for. Então, nós precisamos estar bem para que possamos transmitir essa segurança para as nossas crianças e também dar base para elas. Nós somos espelho. Vai ter um outro slide que eu vou falar essa palavra, né? Nós somos espelho. Nós somos espelho. Então, no DIR Floor Time, a gente cuida de quem cuida. Nós desenvolvemos não apenas a criança, nós desenvolvemos a rede que está conectada com essa criança. Então, quando eu penso em comportamento desafiador, eu preciso entender como toda essa rede de cuidados reage aos desafios da vida. Não só como essa criança está reagindo, mas como essa família reage. E não só como reage no sentido de, eles têm paciência, não têm paciência. Não é muito além disso. Qual é a estrutura que essa família possui? Acabei de citar as questões socioeconômicas, né? Nós aqui no Brasil, nós não temos muito a cultura do assistente social em instituições privadas, né? A gente vê muito mais a presença do assistente social em instituições públicas, em ONGs, em associações. Quando, na realidade, esse profissional ele é fundamental. Na minha formação como formadora, tinham 3 assistentes sociais do mundo todo. Uma da Geórgia, não Geórgia dos Estados Unidos, Geórgia, país. Inclusive, que é mais voltado, eu não vou me arriscar na geografia, mas é mais voltado lá, eu não sei se é Oriente, eu acho que é Oriente, se eu não me engano, Geórgia, Oriente. Onde as pessoas são mais preocupadas em como que está essa base estrutural. Nosso país é muito assistencialista, né? Infelizmente, precisamos fazer isso porque não tem recursos para todo mundo. Mas países mais desenvolvidos, você já vê o próprio governo conseguindo trazer estrutura para todos, não apenas para os que estão na linha da pobreza ou abaixo dessa linha da pobreza. Então, para nós brasileiros, quando a gente pensa nessa questão socioeconômica, parece que é algo só para quem tem dificuldade econômica, vamos dizer assim, sendo que, na realidade, é para todos nós. Então, morar em um bairro, porque, inclusive, eu sou carioca, morar em um bairro nobre, infelizmente, não significa que você não vai estar vulnerável à violência hoje, no Brasil, tá? Morar em uma casa legal, viver em um bairro nobre, não significa que você tenha uma boa estrutura de natureza, né? Poluição, os alimentos, a própria questão da violência, isso tudo. Essa estrutura é para todos nós, não é só para quem ou vive no lugar de rico ou no lugar de pobre. E essa é a realidade. Todos nós precisamos de uma estrutura, todos nós, que eu digo adultos, precisamos de uma estrutura social, econômica, que nos ajude a trazer qualidade de vida para as nossas crianças. Então, no DIR Floor Time, a gente leva em consideração todos esses pontos. Qual é o acesso de educação que essa criança tem? Qual é o acesso de emprego que essa família tem? Qual é o acesso de recursos que essa família terá em relação à terapia daquela criança, da família como um todo? Eu venho de uma época, no início da minha clínica, que a gente ainda não tinha convênio com o plano de saúde, que eu via muitas famílias tendo que escolher qual terapia que a criança ia fazer, porque não tinha condições, recursos de abraçar todo o planejamento pensado. E no DIR Floor Time, a gente pensa nisso tudo, a gente adapta, a gente dá um jeito, mas essa família precisa ser cuidada, porque senão não vai adiantar. Não adianta a gente pensar em comportamentos
inadequados, entre aspas, em mau comportamento, em como inibir isso e tudo mais, sem cuidar da rede que a criança está inserida, tá? Porque vai ser justamente nessa orientação parental que essa criança, que esse jovem, esse adolescente vai retirar o modelo para, no futuro, alcançar sua regulação, sua própria regulação. Então, no modelo DIR Floor Time, a gente vai levar em consideração quem cuida, quem são esses cuidadores, tá? Já estou antecipando o modelo DIR Floor Time desde o começo, mas rapidinho, tem lá na plataforma de vocês mais aulas explicando sobre o DIR Floor Time, mas aqui rapidinho, modelo terapêutico DIR Floor Time foi desenvolvido pelo Dr. Stanley Greenspan e a doutora Serena Weider na década de 70 para 80. Na década de 90, foi quando eles fizeram o levantamento de um público de mais de 200 pacientes, onde eles fizeram um follow-up, uma pesquisa de follow-up, que foi publicada em 97, depois também em 2005, se eu não me engano, onde eles acompanharam os marcos do desenvolvimento nessa população, e essa população estudada foi uma população que eles chamaram de crianças de família multirrisco. Inclusive, bota na ponta do lápis aí, 15 anos, começaram no mínimo aí 5 a 8 anos de idade, então eles acompanharam até os 25 anos, mais ou menos aí, esse público, né? Famílias multirrisco, justamente pontos que eu já destaquei e outros até mais graves, como refugiados de guerra, crianças que foram criadas em orfanato, porque eles queriam justamente compreender quais eram os marcadores de os marcadores para o neurodesenvolvimento. Então, quais eram as red flags? Quais eram os sinais vermelhos para o desenvolvimento? E depois eles vieram com a proposta desse modelo terapêutico. Então, eles entenderam que para que você consiga entender uma pessoa de uma maneira global e integrada, você precisa levar em consideração as 3 esferas de um indivíduo: a área biológica, que é essa parte mais orgânica, a parte social e o desenvolvimento funcional e emocional, que é o D, que eles chamam de F de ELS. Isso não é o mais importante aqui. Então, o D do DIR são os níveis do desenvolvimento emocional funcional. Aqui nós vamos iniciar habilidades, vamos trabalhar habilidades precursoras, como, por exemplo, regulação e atenção, até alcançar habilidades mais complexas. O modelo DIR Floor Time é um modelo desenvolvimentista. Ele não tem nenhuma influência de modelos behavioristas, que, traduzindo, seriam modelos comportamentais, como ABA, Denver, Jasper, até mesmo o... Me fugiu o nome agora, é um que chegou no Brasil mais recente. Me fugiu o nome. Mas, enfim, o DIR Floor Time, ele não sofre influência de modelos de abordagens comportamentais, behavioristas, que vem lá da matriz dos ensinos de Skinner, de Pavlov, dos testes ali de condicionamento operante. Não. O DIR Floor Time vem de modelos humanistas, desenvolvimentistas, tem influências construtivistas, socio-interacionistas, a pragmática também. O R, vou falar do R primeiro, depois eu falo do I, vou ao contrário. O R do DIR, que envolve todo esse meio sociocultural e econômico que uma pessoa faz parte. Os relacionamentos afetivos, para nós, eles são a base do nosso modelo. Então, relacionamento para a gente é o pontapé inicial. Pessoas, conexões, relacionamentos. Somos um modelo que a gente chama de parent-based models, ou seja, os pais, os cuidadores são protagonistas do desenvolvimento do seu filho, tá? Então, não existe DIR Floor Time sem família. Não existe. Não existe. Mas, Paula, eu não tenho tempo. A gente adapta. Faz videochamada, manda vídeo pelo WhatsApp, marca de 15 em 15 dias, marca, mas não tem como ser terapia delivery, que eu costumo dizer. Inclusive, já ouvi aí
Brasil afora, até clínicas que chegam um tipo de transporte escolar. Pega a criança, deixa na clínica, da clínica deixa em casa e a família nunca aparece. Isso não é DIR Floor Time. Não tem como. DIR Floor Time, a gente trabalha com família, orientando a família, porque o nosso objetivo é desenvolver a rede, desenvolver pessoas e orientar essa família para que essa família, e não só orientar, receber também o que a família tem para nos dizer. Porque vocês são os maiores entendedores dos filhos de vocês, né? Então a gente precisa dessa parceria. Não tem como a gente trabalhar DIR Floor Time sem família, tá? O I do DIR, que é a base orgânica, biológica, inata, ou seja, eu já nasço assim. Eu comecei a aula falando para vocês, eu sou neurodiversa, fiz aí um teste recente que demonstrou que a minha família, inclusive meu irmão fez agora recentemente também, na nossa família a gente tem uma síndrome, a gente nasceu assim. O TDAH também, você nasce com o transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade. Ele vem do seu código genético ou sofre uma influência epigenética, ou seja, o nosso genoma sofrendo a influência do meio ambiente, dos alimentos, e por aí vai. Sabemos, inclusive, que o autismo é multifatorial, não tem uma causa única definida. Mas o I, a diferença individual do DIR, envolve todo esse panorama biológico, orgânico, inato, genético, metabólico. E a gente entende que cada pessoa possui a sua diferença individual e que tem formas de processamento único. Então, mesmo eu dizendo para vocês que eu, com a minha família, principalmente materna, Lins, nós temos questões genéticas semelhantes. Eu funciono de uma forma, meu irmão funciona de uma outra forma, minha irmã de outra, minha mãe de outra, minha filha de outra, minha tia de outra, meu primo de outra, mesmo que todos nós sejamos TDAH. Cada um funciona de uma forma. E por que isso é importante eu estar destacando para vocês? Porque no modelo DIR a gente não vai ter um programa único que caiba em todo mundo. Só porque tem 5 anos de idade tem que fazer isso, 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 isso. Não. No modelo DIR Floor Time, eu vou levar em consideração quem é aquela criança, quem é aquela família, qual é a cultura que ela está inserida, quais são as habilidades que fazem sentido para o dia a dia dessa família, dessa criança, quais são as expectativas também frente ao desenvolvimento que essa família possui, que a própria criança, o próprio jovem possui. Então, muitas das vezes a expectativa é nossa. Então, eu, por exemplo, a primeira vez que eu estive em Marajó, vou falar de Marajó, eu pensei em Nigéria, mas mirei num outro exemplo de Marajó. Quando eu estive em Marajó, eu fui nas casas, tive essa oportunidade. Inclusive, semana que vem estou voltando lá, estou morrendo de saudade. Fui nas casas das pessoas, então eu pude ver como eles se alimentam, como eles usam os utensílios, como que é o dia a dia deles, como que é essa travessia para a escola, como eles se vestem, o que faz sentido para eles no dia a dia e o que não faz. Então, como uma terapeuta e treinadora no modelo DIR Floor Time, e fonoaudióloga, né? Porque no modelo a gente não se limita ao modelo. Eu tenho a minha formação de base, inclusive somos transdisciplinares, né? Eu não falei aqui. No modelo DIR, a gente trabalha com equipe transdisciplinar, então nós não vamos ter um único AT, acompanhante terapêutico, estagiário, profissional, aplicando o programa. Nós vamos ter a fono, a físio, a TO, a psicóloga, a professora, nós vamos ter todos os profissionais que aquela criança precisar. E também, se conseguirmos, né? Se tiver também indicação, a gente também pode ter um programa que antigamente se chamava de Floor Time Player no modelo, e agora eles estão mudando para médicos, para profissionais. Isso, Adriano, o CERTS é o outro modelo que está chegando no Brasil que tem uma influência comportamental.
O modelo DIR Floor Time não tem nenhuma influência comportamental, tá? Mas voltando aqui, no modelo DIR, a gente vai ter cada profissional. Então, quando eu cheguei em Marajó, eu, como uma terapeuta DIR, como uma formadora DIR, inclusive eu fui para treinar as famílias e o pessoal lá da base que eu fui para capacitar pessoas. Chegou lá, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu tive que fazer foi adaptar o material de avaliação, já coloquei num formulário no meu celular, porque não ia dar para poder caminhar com o computador, eu já tive que mudar o meu material, inclusive agora eu estou voltando a Fátima, que é uma fonoaudióloga queridíssima que trabalha comigo, que hoje também é certificada para ser formadora do POD, ela me ajudou a montar. Eu dei a ideia e ela que fez, na verdade. Eu só fui. Ela foi me mostrando, falando assim: tá bom, o que você acha e tal. E eu fui dando a ideia, mas ela que montou as pranchas de comunicação, porque muitos lá são analfabetos, muitos não sabem ler. Então, como é que você faz? Então, não usa DIR Floor Time? DIR Floor Time só serve para gente rica? Não. DIR Floor Time serve para pessoas. Então, no modelo DIR Floor Time, a gente vai trabalhar da forma que dá e vamos atuar no que faz sentido para cada pessoa. Então, o nosso programa é personalizado. Não tem outra forma de fazer DIR Floor Time. É personalizado. Tô falando que Fátima é maravilhosa. Fátima é, sim, gente, maravilhosa. Presente, presente mesmo de Deus. Vai comigo para Marajó, inclusive. Está registrado aqui. Agora que ela não pode fugir mesmo, vai pedir, não. E o que que seria esse floor time, né? Já falei do D, do I, do R, o floor time, o que que é? Floor time, na verdade, hoje, para nós, ele não é apenas uma técnica, mas é também a nossa filosofia, onde a gente entende que é necessário seguir o interesse natural dessa criança, buscar uma conexão emocional genuína. Então, primeiro de tudo, para nós, é buscar essa conexão com a nossa criança, com o nosso jovem, com o nosso adolescente, não importa a faixa etária, inclusive não temos limite de faixa etária, buscar essa conexão com esses cuidadores, por isso que eu digo, não tem como ser delivery, terapia delivery, porque eu preciso me conectar com esses pais, eu preciso entender quais são as necessidades, eu preciso entender onde que esses desafios do comportamento estão aparecendo, por que aparecem, como eu vou orientar essa família? Tem família que eu posso mandar um material para eles lerem, pronto, eles vão entender. Tem outra que eu vou ter que dar uma aula. Tem outra que eu vou ter que fazer para a pessoa entender. Eu vou ter que, na prática, dar esse modelo de coach para a pessoa, na prática, entender. Tem outras que a pessoa vai ter que fazer, eu ficar de fora, igual um treinador mesmo, técnico de futebol, para ajudar ela mais para a direita, mais para a esquerda, menos emoção, mais rápido, mais devagar, para a pessoa poder entender. Então, como é que eu vou fazer isso sem ver a pessoa? Não tem como, né? Então, floor time, a gente nem sempre vai fazer o que ela precisa, né? Mas sempre vamos validar suas emoções e ideias, tá? Esse é o resumo do que é o floor time, que lógico é muito mais do que isso, mas se vocês entenderem que no floor time a nossa filosofia é seguir o interesse natural, porque o nosso objetivo maior é conexão para regulação, para depois a gente ensinar alguma coisa, vocês não vão errar nunca mais. Se a gente trabalha validando o sentimento, validando a emoção, as ideias de alguém, é muito mais fácil, inclusive, a gente saber a resposta em relação ao comportamento desafiador. Agora, se a gente chega, não valida a emoção, não valida as ideias, não valida como aquela pessoa está se sentindo naquele ambiente, como que essa pessoa vai se sentir bem? Né? Tive a oportunidade de estar na casa de uma amiga nesse último final de semana e, como visita, ela fez de tudo para me agradar. Eu amo Coca-Cola. Ela foi lá, comprou Coca-Cola, mesmo ela não bebendo Coca-Cola na casa dela. Ela foi lá, preparou o quarto que eu ia dormir. Ela foi, pensou em cada detalhe. Nem precisava disso tudo, porque eu sou missionária. Então, qualquer prazer me diverte, qualquer lugar, para mim, eu me adapto. Eu sou muito flexível. Opa! Saiu aqui. Vocês estão me ouvindo?
Gente, responde aí no bate-papo se vocês estão me ouvindo, porque saiu para mim aqui. Ah, entrou uma ligação aqui, não entendi nada. Então, qualquer prazer me diverte, gente. Mas a realidade é que quando você está focado no bem-estar da pessoa, você faz de tudo para que ela se sinta bem. Então, no modelo DIR Floor Time, quando a gente pensa no Floor Time, principalmente, né, nessa filosofia, é natural meu. Inclusive, não está aqui, tem uma outra aula que eu tenho um slide exatamente falando isso. Nós não temos um botão de liga e desliga o floor time. Eu costumo brincar dizendo que nós somos pessoas floor time, né? Então, é meu, é da minha filosofia, tanto científica quanto de vida. Pensar em quem o outro é, qual é a diferença individual daquela pessoa, qual é a forma de processamento que aquela pessoa possui, o que faz sentido para ela. Isso, para mim, é a minha vida. É como eu lido com os meus pais, é como eu lido com a minha filha, é como eu lido com o pessoal da minha clínica, com os terapeutas que trabalham comigo, com as famílias que chegam para mim. É uma forma de você enxergar o ser humano de uma maneira geral. Então, não é só um programa, tá? Rapidinho, que não vamos ficar muito tempo aqui. Vamos falar de comportamento desafiador. Mas é para poder conectar as ideias para vocês fluírem comigo aqui nessa parte mais desafiadora, de fato, que são os comportamentos desafiadores. Então, quando a gente pensa nos comportamentos que estão ali desafiando a nossa regulação, muitas das vezes, a gente precisa pensar que comportamento, esses desafios, né, que estão aparecendo no comportamento, nas ações e reações da nossa criança, ou da própria família, ou de um profissional que trabalha com você na equipe, elas, na verdade, são a superfície. Eu costumo dizer que é a febre. Mas qual é a causa dessa febre? A febre ela pode ser por conta de uma dor de dente, ela pode ser por conta de uma infecção intestinal, ela pode ser por conta de uma virose. E cada maneira dessa vai ser abordada de um jeito diferente. Eu posso tomar uma dipirona para febre e a febre passar, mas se for uma bactéria, essa febre vai sumir? Não. Então a febre ela vem para mostrar que tem alguma coisa errada no corpo. O comportamento desafiador ele vem para demonstrar que tem alguma coisa acontecendo na base, né? Lá na nossa base, que pode ser biológica, pode ser emocional e pode ser social também, né? Então, alguns sinais e sintomas aí mais falados. As ditas estereotipias. Então, o flapping, o pular, o bater as mãozinhas. Também temos as estereotipias visuais, onde a criança às vezes pega algo, olha ali de ladinho. A agressividade, desatenção, ecolalias, onde a criança fica ali, a pessoa pode ficar falando uma palavra, repetir a palavra, tanto imediatamente após você falar ou depois, porque tem a ecolalia tardia e tem a ecolalia imediata. Tem também a ecolalia contextualizada e tem a que é totalmente descontextualizada, ou seja, você pega, você copia e cola uma palavra em um contexto, uma situação que não tem a ver. Ou a criança pode conseguir copiar e colar num contexto, numa situação que tem a ver. Script já são frases, sentenças mais longas. Eu costumo dizer para vocês diferenciarem que a ecolalia geralmente são sentenças mais curtas ou uma palavra só, e o script é como se fosse ali a atuação, como se ele fosse um personagem inteiro. Então, ela vai contar praticamente o desenho inteiro, ela vai repetir uma cena inteira do desenho da Peppa, por exemplo. Ela vai ver uma poça de lama que está chovendo e ela vai começar a pular na poça de lama, vai contar ali, vai falar as falas do desenho. Então, esse é o script. A ecolalia geralmente é uma palavra só, mas ambos demonstram o quê? Demonstram
alguma situação a nível de linguagem, né? Então, a criança que usa muita ecolalia, muito script, além de também ter a ver com ansiedade, quem aí tem criança, tem paciente que tem ecolalias e scripts, sabe, quanto mais ansiedade, mais ecolalias e scripts vão aparecer. E elas aparecem para colocar um pensamento, né, dentro de um evento onde eu não tenho total compreensão ou recurso de linguagem para expressar quem eu sou. Voltando para a base, temos alguma questão a nível mais de autopercepção, porque linguagem, pensamento, vai refletir quem eu sou. Então, se eu não sei como eu me sinto, eu vou pegar emprestado de um desenho. Eu vou pegar emprestado, se eu nunca vivi aquilo ali, eu vou pegar emprestado de um outro lugar, de um filme que eu assisti, ou de uma situação que eu vivi. Então, quando é contextualizado, é mais desenvolvido do que quando é descontextualizado. Todas as crianças, típicas ou atípicas, vão passar por uma fase de ecolalia. Só que essa ecolalia, esse script, precisa dar lugar à linguagem própria daquela pessoa. Então, estereotipias geralmente têm a ver com questões sensoriais, a agressividade também pode ser por reações sensoriais, então eu posso estar com um incômodo auditivo, pode ser um incômodo no meu corpo tátil, pode ser que eu esteja com o meu sistema vestibular, que é o sistema do equilíbrio, não esteja recebendo a informação direito, isso vai impactar nos meus olhos, em como eu processo o ambiente. Então, muitas das vezes a criança vai para o olhar de ladinho, porque de lado, se vocês fizerem, vocês vão ver. De lado, eu fecho o meu campo visual e eu consigo focar melhor. De frente, o meu campo visual está mais aberto. Então, quando eu não tenho uma boa referência de onde o meu corpo está no espaço, eu preciso me adaptar. Então, esses sinais e sintomas, eu estou falando muito por alto, tá, gente? São muitos detalhes, mas para já dar aí para vocês uma base de entendimento. São muitos detalhes que, para processar visualmente, eu preciso de um bom feedback do meu corpo, de me dizer onde eu estou naquele momento, o movimento das outras pessoas também, porque o mundo não fica parado, o mundo está em movimento. Então, aí vocês já vão pensando, aquela criança que tem dificuldade das outras pessoas se moverem, ela coloca todo mundo sentado, empurra, ou então ela mesma deita no chão, ela só consegue mover quando ela está com o corpo parado. Se você já coloca ela em cima de um balanço e tenta ao mesmo tempo interagir, ela não dá conta. E aí é muito injusto a gente pensar em comportamento inadequado, né? Quando, na verdade, esse corpo está tentando se organizar para responder da melhor forma à recepção ou ação que ele precisa realizar naquele ambiente ou naquela interação. Então, muitas das vezes, esses sinais e sintomas, eles estão atrelados a causas biológicas, orgânicas, motoras, sensoriais, emocionais, que não vão ser resolvidas inibindo o sintoma, o sinal. Como assim, Paula? Não adianta você falar para a criança botar as mãos para baixo enquanto ela está fazendo flapping para tentar se movimentar, inclusive não só se movimentar. Eles fazem muito isso quando eles precisam focar visualmente. Então, para que eu consiga prestar atenção no vídeo do celular, no livro, eu preciso fazer esse movimento. Porque se eu não fizer esse movimento, o meu corpo precisa se movimentar. Preciso caminhar, eu preciso pular. E às vezes eles ainda fazem isso ao mesmo tempo. Então, quando você tira essa estereotipia, tenta tirar, né, essa resposta motora, você, na verdade, está fazendo com que esse corpo não tenha uma rota de organização. E isso gera mais desregulação. Isso vai gerar mais comportamento desafiador. E isso vai gerar menos interação com você. E aí, eles vão crescendo e vão ficando mais agressivos.
ou mais isolados. A gente vai falar melhor daqui a pouco sobre as respostas vagais, as respostas do sistema nervoso autonômico. E as pessoas vão desistindo. Então, nos primeiros anos de vida, quando a gente pensa em intervenção precoce, em detecção precoce, é o momento que a gente tem para entender quais são esses sinais e sintomas que esse corpo está apresentando, que vão me mostrar quais são os fragmentos que existem no desenvolvimento do meu filho, do meu aluno, do meu paciente, para que eu, o mais rápido possível, proporcione para ele o que ele precisa, para que lá na frente, daqui a pouco, ele consiga desenvolver, aprender, ser alfabetizado, seguir uma regra social, entender um contexto social, do que fazer isso ao contrário. Não tem como eu ensinar uma regra social, apenas querer que ele obedeça, sem esse corpo conseguir realizar isso de uma maneira consciente. E não só consciente, lembrem-se, a emoção antecede a consciência, a linguagem. Então, o meu corpo está tentando sobreviver. O meu corpo está tentando se organizar, tá? Outros pontos aí: atraso de fala, atraso motor e dificuldade de aprendizagem. Todos esses pontos também podem ser fatores para comportamentos desafiadores. Então, pensa você tem um atraso motor, onde você sabe exatamente o que você quer fazer, você quer levantar, você quer chutar a bola, você quer correr, você quer pegar a garrafa d'água, você quer pegar o biscoito, você quer ir até sua mãe pedir um abraço, mas o seu corpo não vai na velocidade que você deseja, não vai com a precisão que você deseja. Você acha que isso vai te deixar mais frustrado, mais irritado, mais depressivo ou menos? Quando você tem um atraso de fala, não estamos falando de linguagem aqui, estamos falando da fala, onde você sabe o que você quer dizer, você entende o que as pessoas estão falando para você, só que você não consegue se expressar na qualidade da sua recepção. Vamos pensar em viagem internacional aí, quem já teve oportunidade ou que já teve contato com alguma pessoa estrangeira. Não gera uma frustração? Quando você se sente frustrado, o seu comportamento, como você se sente, as suas emoções, elas ficam mais para o positivo ou para o negativo, né? Ficam mais para o negativo. Você fica mais triste, você fica ansioso, você fica frustrado, porque você gostaria de reagir de uma forma e você não consegue. A aprendizagem, mesma coisa. Então, você tem uma dificuldade de leitura, você tem uma dificuldade na escrita, você tem uma certa dificuldade nas áreas matemáticas, eu não falei para vocês, mas eu tenho descalculia também, é uma das questões que eu tenho, onde você quer. Hoje, para comprar os cadernos, eu tive que pedir ajuda da minha filha, não sei quantas vezes para contar lá, porque eu perco as contas, porque a minha questão é justamente nas áreas aritméticas, né, da matemática. Então, você se sente frustrado. Esse é um desafio, mas apenas atuar naquilo ali, no topo desse iceberg, vai resolver o problema? Não. Então, remediar não é tratar. Remediar nem sempre vai ser a reabilitação. Nós vamos acomodar, nós vamos trazer um abafador. Inclusive, estou levando abafadores lá para Marajó por conta do ruído do barco. A gente vai colocar um óculos escuro, a gente vai diminuir a iluminação da sala, a gente vai pensar em N estratégias para ajudar aquele corpo a se sentir mais confortável. Mas se eu não estiver reabilitando a base do problema, não vai adiantar eu querer apenas que a criança preste atenção, olhe para mim. Como é que eu quero que ela olhe para mim se ela não tem postura, tônus suficiente para se manter sentada ou na perninha de chinês? Como é que ela vai, inclusive, ficar naquela postura? Ah, não pode sentar em W. Toda hora tira a criança do W, né? Quando ela senta assim. Só que ninguém está reabilitando a parte motora dela. Então, como é que ela vai sentar direito? Como ela vai conseguir estar sentada, prestando atenção em você em um brinquedo ao mesmo tempo?
Se ela não pode sentar do jeito que o corpo dela consegue, que é em W, e não está sendo feito um trabalho de reabilitação em paralelo para que ela ganhe tônus, para que ela ganhe controle motor, para ela conseguir estar naquela posição. Vamos usar almofadas? Vamos usar todos os recursos que existirem. Só que esses recursos, eles não podem ser apenas usados sem a reabilitação. Nós vamos acomodar e reabilitar ao mesmo tempo. Então, no modelo da IR Floor Time, a gente vai entender, vamos validar, vamos observar quais são os sinais e sintomas, mas o nosso trabalho é lá embaixo. Nosso trabalho é na causa, porque trabalhando a causa, eu mudo lá em cima, tá? Então, a gente não vai inibir estereotipia, não vai inibir no sentido de não pode, mãos para baixo, não pode bater palma, não pode falar, sei lá, nem sei como é que faria isso. Mas não é dessa forma que a gente vai atuar. A gente vai entender de onde vem essa questão, por que o corpo está se adaptando dessa forma e vamos reabilitar as possíveis causas. Pode ser por conta de um distúrbio neurológico, inclusive, nossa parceria com os médicos é alta dentro do modelo DIR Floor Time. Quando a criança não evolui em terapia e tem acesso aos recursos, a família está engajada, está tudo rodando bonitinho, gente, vai tocar lá no médico. Muitas das vezes o desafio é orgânico, é biológico. E eu não estou falando de remédio. Estou falando de neurotransmissor, estou falando de metabolismo, estou falando de nutrição, eu estou falando de várias outras coisas. Não é só tem que tomar o remédio tal para poder prestar atenção. Inclusive, não caiam nesse conto da lorota. Por quê? Muitos remédios vão atuar com uma depressão do sistema nervoso central e você vai ter uma queda de tônus e uma criança que vai estar menos disponível para desenvolver. Prestem muita atenção. Então, vamos lá. É distúrbio neurológico? Qual é a área do cérebro que está afetada? Precisamos saber. Precisamos até mesmo saber para entender quais são as terapias que vão ter prioridade, vão precisar do dobro, do triplo. Por quê? Porque eu tenho uma base neurológica naquela área que não tem uma boa resposta, não tem uma boa base. Então, eu vou precisar trabalhar 3 vezes mais. O meu prognóstico não vai ser bom, não vai ser favorável se eu não investir nisso aqui. Processamento sensorial. Às vezes a criança não escuta direito, não enxerga direito. Primeiro de tudo, um rastreio visual, auditivo. Muitas crianças chegam para a gente com diagnóstico e nunca foi feito uma triagem decente visual e auditiva da criança. Tem que fazer, porque às vezes é de detecção, não é nem de processamento sensorial. Apraxia. Muitos dos nossos pacientes são apráxicos. Tem toda uma questão de controle motor envolvida. E aí, se não fizerem uma terapia voltada para a apraxia da fala e global também, muitos têm questões motoras globais, não vai adiantar vocês ficarem apenas abordando o comportamento. Ansiedade, depressão, tem muito paciente, criança com altos níveis de ansiedade, depressivos, que não estão disponíveis ali, né, para interação social na terapia por conta de base emocional, por conta de vivências que eles estão atravessando, já atravessaram em outras experiências terapêuticas escolares. A gente precisa repensar tudo isso. Precisamos dar atenção para isso tudo. Fome, sono, presta atenção qual é o horário da terapia. Esse é o melhor horário para essa criança fazer essa terapia. É bem na hora do sono dela. Acordar ela para terapia vai fazer ela render melhor nessa terapia ou naquele dia? Ou será que não é melhor deixar essa criança dormir? Tem criança que vai doente, né? Prestem bem atenção. Dor, trauma, até acrescentei aqui problemas dentários, problemas ósseos, convulsões. Tem muito paciente nesses meus 15 anos, vamos botar 20, porque somando a faculdade já dá 20, né? Meu tempo de faculdade. Nesses quase 20 anos de experiência na área,
Muitas das vezes, paciente que tem evolução lenta, paciente que tem histórico de regressão, né? Paula, regressão, como assim? A criança está indo bem, daqui a pouco parece que ela perde a habilidade. Quando a gente vai ver, depois de 5, 4 anos, 3, ou às vezes nem é mais paciente nosso, eu recebo a notícia da família descobrindo que aquela criança convulsiona e ninguém sabia. Então, essa pesquisa na diferença individual, nessa base biológica orgânica, gente, é fundamental. Não é só a gente pensar, ensinar regra social, habilidade social, inibir comportamento, porque isso não vai resolver problema. Pelo contrário, o corpo vai encontrando novas rotas para se adaptar, tá? Prestem bem atenção nisso tudo aí que eu tô falando. Continuando aqui, compreendendo a diferença individual, já até citei, já até falei para vocês, mas aqui de uma maneira mais organizada. Dentro da regulação biológica, a gente pode pensar em sono, em fome, dor, metabolismo, se é lento, se é mais rápido, se tem um hipotireoidismo. Inclusive, gente, hipotireoidismo gera muitos atrasos de linguagem, de aprendizagem, a curva do desenvolvimento também. Então, dosagem de hormônio é fundamental. Essa triagem básica de pediatra não vê isso. Procurem bons médicos. Eu sei que é difícil, mas procurem bons médicos, porque é importantíssimo saber como está a saúde de fato das nossas crianças, dos nossos adolescentes, tá bom? Malformações ósseas, dentárias, alergias, intolerâncias, quais são os medicamentos que essa criança usa, quais são os efeitos colaterais, regulação emocional. Quais são as memórias afetivas? Será que essa criança não está com algum tipo de memória a determinada atividade, a determinado brinquedo? Eu já tive casos da gente, numa primeira avaliação, achar que a criança tinha uma insegurança gravitacional por conta dela não querer entrar num balanço que tinha na sala, e isso no primeiro momento. E por conta da gente trabalhar com a família, avaliar com a família presente e tudo mais, a família conseguiu relatar rapidamente que, na verdade, essa criança teve um trauma. Na verdade, ela não usou essa palavra, mas a gente entendeu depois que era um trauma. Porque ela foi numa terapeuta e a terapeuta pegou a criança e colocou no balanço de uma maneira de uma maneira brusca e não antecipou o que ia acontecer. E essa criança pegou um trauma, né? Desenvolveu um trauma, aquele determinado tipo de estímulo, porque o corpo dela não foi antecipado para aquela experiência. Lembrando que trauma é qualquer experiência e vivência que o nosso corpo não dê conta de processar. Então, o que para mim é traumático, para você pode não ser. O que para duas pessoas sofreram o mesmo acidente de carro. Um pode ficar traumatizado, o outro pode não ficar. Então, validem as emoções dos pacientes de vocês, tá? Ansiedade, depressão, medos, temperamento também, personalidade. Isso tudo precisa ser levado em consideração. Cada um de nós temos o nosso perfil. E a regulação sensório-motora também envolvida aí nas diferenças individuais. A gente precisa pensar em controle postural, motor, as entradas sensoriais, como o sistema auditivo, tátil, proprioceptivo, que é o que dá a nossa informação interna, se eu estou com sono, se eu estou com fome, se eu quero fazer xixi, se eu quero fazer o número 2. É o sistema proprioceptivo que vai me ajudar a perceber o que está acontecendo dentro de mim. Sistema vestibular, que tem a ver com a percepção do movimento. Gustativo, olfativo, visual, interoceptivo, que já tem também ali a percepção voltada para até mesmo o estado do sangue, a parte nutricional nossa. Então, todos esses fatores ajudam a gente a compor a nossa diferença individual. Regulação biológica. Tudo no nosso corpo depende da capacidade de detecção, processamento, integração e resposta do sistema nervoso central, periférico e autonômico. Ou seja, não falamos no modelo DIR Floor Time ou qualquer
linha que leve em consideração a neurociência. Não se fala de comportamento sem falar de cérebro, sem falar de sistema nervoso. Então, tudo no nosso corpo passa pelo neurobiológico, pelo processamento neurobiológico, que tem a ver com o nosso sistema nervoso central, periférico e autonômico. Se existir alguma alteração de ordem biológica, toda a nossa capacidade de regulação, atenção, interação social, resolução de problemas e aprendizagem vai estar impactada. Toda, tá? Pensa em vocês. Se você está com sono, se você está com fome, se você está com enxaqueca, dor de cabeça, como é que você fica? Você fica mais aberto a conversar com as pessoas, a aprender, mais atento ou menos atento? Agora, pensa um cérebro que ainda está se desenvolvendo. É exatamente isso que a gente está falando aqui. Então, quando o nosso cérebro ele tem alguma alteração, o nosso corpo está vivendo alguma alteração nível biológico, ele vai dar lugar a respostas adaptativas primitivas compensatórias. Para quê? Para a nossa sobrevivência e manutenção da vida. Ele não vai estar pensando em interagir e aprender. Ele vai estar pensando em se defender e sobreviver, tá? Mais uma vez, lembrando, não existe emoção boa ou ruim. Existe positivo e negativo. A tristeza é positivo ou negativo? Negativo, né? A tristeza remete a gente a algo negativo. Alegria, positivo. Mas a tristeza é ruim? Não. A tristeza só é realmente uma valência negativa. Então, não existe emoção boa ou ruim. Toda emoção é bem-vinda e possui uma função. O nosso papel como cuidador, como adulto, né, como tutores aí, é proporcionar um ambiente seguro para que a nossa criança possa se desenvolver e se expressar de maneira funcional. Quando a gente pensa na regulação sensório-afetiva motora, porque para toda informação sensorial existe uma memória emocional. Para toda ação motora também vai existir uma memória emocional afetiva. Então, a regulação sensório-afetiva motora, todo estímulo para ser percebido pelo cérebro precisa primeiro ser detectado. Então, primeiro de tudo, a gente precisa saber se os canais estão funcionando direitinho, tá? Se existe uma perda auditiva, precisamos pensar, talvez, ou num aparelho, ou num implante. Se existe uma perda visual, vamos pensar num óculos. Se existe uma questão proprioceptiva, vamos trabalhar para ganhar a percepção desse corpo. Se existe alguma alteração a nível do sistema vestibular, ou vai entrar com alguma medicação, se for o caso, uma labirintite nesse sentido, ou também na organização sensorial desse sistema vestibular, trazendo mais feedback tátil, mais feedback proprioceptivo. Então, precisamos entender como que esse corpo recebe as informações, tanto do mundo externo quanto interno. E para que a gente consiga se expressar conscientemente no mundo, a gente precisa, além da resposta motora, da capacidade prática. Eu sei que essa palavra é um pouco mais difícil para quem não é profissional da área, que é a chamada praxis. Quando a gente fala da apraxia, a gente está falando de uma dificuldade dessa organização que vai além do motor, ou seja, não é só abrir e fechar a minha mão, é abrir e fechar a minha mão com um propósito. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar a garrafa. Então, esse plano motor, esse planejamento, essa ideação, esse sequenciamento, inclusive não somente esses, a adaptação também. Porque às vezes eu vou ter um plano, eu vou idealizar, eu vou sequenciar, eu vou usar o meu corpo inteiro para realizar essa ação. Mas no meio do caminho alguém foi lá e pegou a garrafa na minha frente. Então eu vou ter que reorganizar o meu corpo inteiro, e às vezes até o plano original, para poder me adaptar ao desafio que apareceu. E é a capacidade prática, a praxis que me ajuda com isso. Então, não vai adiantar só eu trabalhar a força da mão, o levantar, abaixar, o pular, o sentar. Eu preciso entender, ou seja, linguagem, né? Não existe praxis sem linguagem. Eu preciso entender sobre o mundo, sobre as funções do mundo, e eu preciso que o meu corpo tenha condições de realizar aquelas ações.
E para que o meu corpo haja, ou seja, o motor faça, eu preciso ter uma boa recepção, sensório, tá? Então, as entradas sensoriais precisam estar funcionando e as respostas motoras precisam também ser funcionais e saudáveis. Mas não é só isso. Eu preciso da praxis, eu preciso do meu córtex pré-frontal funcionando junto com a linguagem ali para trazer um plano. Quando a gente pensa em comportamento, em uma criança conseguir ter comportamentos ali favoráveis para determinado contexto, ela precisa de, além do corpo dela funcionando, as entradas, as saídas, ela precisa o quê? Entender o que está acontecendo, entender sobre o que é esperado dela naquele ambiente. Olha quanto rolê, gente, para a gente chegar só dizendo que a criança está fazendo uma birra, que a criança tá com um comportamento daquele jeito porque ela quer, porque ela é mal educada, né, gente? É muita maldade. Vamos combinar. Nossos comportamentos frente às experiências estarão vinculados também a uma memória afetiva, que é o que a gente vai falar um pouquinho melhor daqui a pouquinho. Inclusive, meu tempo voa, porque eu falo demais, eu sei que eu falo. Na realidade, é a vida acontecendo. Tudo que a gente viveu, desde a vida intrauterina, já é uma memória guardada no nosso corpo. Tudo, tudo. Se a nossa mãe ficou ansiosa, se dentro do útero teve um excesso de líquido, se teve pouco líquido, se a gente teve circular de cordão, tudo isso que aconteceu com a gente a nível sensorial, motor, porque a gente também se movimentou dentro do útero da nossa mãe, tudo isso está gravado no nosso corpo. Inclusive, eu estou até com um livro aqui. Esse livro, ele não tinha em português até pouco tempo atrás. Esse livro é muito bom. O nome do livro é O Corpo Guarda as Marcas. Eu não tinha colocado ele na bibliografia, mas eu falei isso, me lembrou dele, ele estava aqui atrás. Esse livro é muito bom. Foi indicação da Serena, que é a criadora do modelo DIR Floor Time. Ela me indicou esse livro para estudar. Na época não tinha ele em português, e depois lançou e eu comprei ele em português também. Porque é exatamente isso. Nosso corpo guarda tudo, né? E nós vamos agindo e reagindo sobre o mundo baseado nessas memórias que a gente recebeu. Por isso que é tão importante a gente pensar na qualidade das interações, na qualidade de vida desses cuidadores. Tudo isso é importante, porque todas as experiências vividas vão ser memorizadas pelo nosso corpo e a forma com que a gente age e reage sobre o mundo vai ser um reflexo do que a gente já viveu, mesmo que a gente não tenha a consciência disso. O nome do livro é O Corpo Guarda as Marcas, do Bessel van der Kolk. Eu vou acrescentar no slide, vou editar e vou subir na plataforma para vocês. Eu já ia botar o slide para vocês, mas eu vou colocar essa referência desse livro, vou atualizar no slide e boto ainda hoje na plataforma para vocês, porque segunda eu vou viajar, senão eu vou esquecer. Mas também eu vou fazer o seguinte também. Eu vou tirar uma foto, vou postar nos meus stories, que aí vocês também já veem. E quem é como eu, louco por livro, eu entendo muito bem. Vocês já adquirem aí o livro. Eu sei que vende no Amazon, porque eu comprei o meu lá. A emoção, então, já falamos disso, reforçando, é uma função anterior à consciência. O aprendizado emocional é feito por uma construção de padrões e não por raciocínio lógico. Quem aqui já esteve, eu tenho certeza de todo mundo, não tem como, mas quem aqui já esteve em uma situação que não adianta as pessoas falarem que tá tudo bem, não, mas tá tudo bem e tal, e você não se sentir seguro. Não adianta, pode vir um papa falar para você que tá tudo bem. Se você, dentro de você, construir um padrão de insegurança em relação a uma pessoa, em relação a determinado lugar, não vai adiantar. Isso não é por lógica. Não é por lógica. O buraco é mais embaixo. Então, as nossas crianças, os nossos pacientes que não têm linguagem, para eles é mais desafiador ainda, porque eles estão com os padrões o quê? Primitivos, né? Não
não possuem a linguagem para a gente poder ajudar eles nesse raciocínio lógico. Nem sempre tem lógica. O medo, a emoção é anterior à consciência. Cada canal sensorial vai ser responsável por detectar e processar tanto valências positivas quanto negativas. E é aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo, como diz o pagode. Por quê? Porque a informação tátil pode ser boa ou ruim. Bom ou ruim mesmo. Pode ser que o toque seja um carinho, como um toque pode ser abuso. Abuso sexual, exploração, violência. O nosso, tudo nosso, todos os nossos canais, gustativo, olfativo, sistema vestibular, proprioceptivo, visual, todos, eles precisam detectar tanto positivo quanto negativo. Nem tudo é bom, nem tudo é ruim. E aí que mora o perigo, porque quando existe um transtorno de processamento sensorial, o que acontece? O cérebro detecta que aquela informação é perigosa. Então, todas as entradas auditivas, vou dar um exemplo, são ameaçadoras. Aí entra a área da fala, entram os ruídos agudos, graves, às vezes não. Como eu trabalho com isso, posso dizer para vocês, às vezes está só na zona dos ruídos mais graves, às vezes, porque o grave traz também o proprioceptivo, o sistema, o movimento do corpo. Quando é mais pro agudo, na pessoa não tem problema. Tudo vai depender. Quando é mais pro agudo, inclusive, é mais auditivo. Quando é mais pro grave, é mais corporal. Ficando a dica aí para vocês. Mas o nosso corpo precisa aprender o que é bom e o que é ruim, o que é positivo e o que é negativo, e dosar isso, ser equilibrado. Quando ele não está para isso é necessário que o sistema esteja aqui, íntegro, e a resposta equilibrada. Quando ele não está íntegro, a resposta geralmente não vem equilibrada, e é aí que vem os problemas, né? Teoria polivagal, desenvolvida pelo Dr. Stephen Porges. Vou explicar para vocês um pouco sobre cada via dessa aqui e os sinais que aparecem quando a nossa criança, o nosso paciente, e nós mesmos, porque todos nós temos um sistema nervoso autonômico, né? Se você é um ser humano, você tem um sistema nervoso central, periférico e autonômico. E dentro do sistema nervoso autonômico, nós temos a teoria polivagal, onde temos 3 vias. A dorsal vagal, que a gente vai aqui, de uma maneira didática, colocar como zona azul, a ventral vagal, que é a zona verde, positiva, né? A que, inclusive, nos permite interagir, aprender, e a zona vermelha, que é a via simpática, que de simpática, na verdade, não tem muita coisa. Vocês estão vendo aqui o emoji bem bravinho, que é a ativação mais voltada para luta e fuga. Todos nós, temos uma tendência no nosso sistema nervoso, tá? Quando a gente vai reagir a eventos angustiantes, alguma situação desafiadora, é normal a gente sair da ativação ventral vagal e ter uma tendência a ir ou para ativação simpática ou dorsal vagal. Claro, gente, tudo na vida é equilíbrio. Momentos e situações da vida que a gente vai precisar entrar na ativação simpática mesmo para sobreviver e na dorsal vagal também para sobreviver. O nosso córtex que vai decidir, né? Ali, na verdade, não córtex pré-frontal, digo córtex cerebral de uma maneira geral, tá? Até porque quando a gente entra no modo sobrevivência, a gente fica sem acesso ao frontal, que é um grande problema, porque tem a ver com função executiva, então a gente não consegue planejar as nossas ações, elas entram numa resposta mais automática, por isso vem de autônomo, né? Mas, de uma maneira geral, o nosso cérebro mais primitivo vai ter que decidir do nosso lugar como ele vai reagir frente àquele evento, tá? E essa reação, todos nós vamos ter uma tendência natural. Então, naturalmente, as minhas respostas são mais para ativação simpática, até porque eu sou TDAH do tipo hiperativa. Então, eu tenho mais ativação de movimentação, de luta e fuga, do que de paralisação dorsal vagal, por exemplo. Tem pessoas que não, que têm uma tendência maior a reações dorsais vagais, né? Então, tem mais tendência à imobilização, à paralisação frente aos desafios, a ficar desconectado, a ficar disperso.
Por mais que eu tenha déficit de atenção, mas o meu tipo de TDAH é mais para a hiperatividade. Então, eu, na verdade, não tenho desatenção, eu tenho hiperatenção. Eu tenho atenção a tudo ao mesmo tempo. E isso me atrapalha. Porque eu tô aqui, eu olho isso aqui, aí eu olho para lá, já detectei, aí o barulho do ar-condicionado tá aqui o tempo todo no meu ouvido, eu tô detectando tudo que tá acontecendo. Então, é muito processamento. Mas todos nós temos uma tendência, tá? E isso vai impactar, lógico, na maneira que a gente responde e entra nesses estados defensivos. Geralmente, ou a ativação ou mobilização, que entra na hiperexcitação simpática, ou desligamento, pode também ter um shutdown, ou desligamento, ou imobilização, paralisação, que seria aí a hipoexcitação dorsal vagal, tanto faz, que seria a via parasimpática. Eu gosto de falar mais dorsal vagal do que parasimpático, para não confundir com o simpático, né? Então, azul, dorsal vagal. Vermelho, simpático, tá? E vamos lá. Dentro do simpático, qual é a característica dominante? A gente vai ter um estado mais ativado desse sistema nervoso autonômico. A postura do nosso paciente aí, da pessoa, vai ser uma postura de luta e fuga, mais inflexível, mais irritadiça, não vai ouvir muito bem ali o que você está argumentando, né? Vai ter respostas emocionais mais reativas, mais explosivas, metabolicamente também, o coração vai acelerar, o próprio rosto da pessoa fica mais avermelhado, ela fica mais ofegante, fica mais agitada. Alguns sinais aqui para vocês detectarem, pensarem. Na hiperexcitação simpática, o seu paciente, seu filho, pode se sentir mais preocupado, é aquela pessoa que não para de pensar. Mais preocupado, mais cauteloso também, consumido por pensamentos acelerados, trêmulo, nervoso, impulsivo, reativo, coração acelerado, incapaz de relaxar. Então, a criança não senta, ela não relaxa, ela não deita, tem insônia, vai aparecer aqui, ou nesse slide ou no próximo. Muito temperamental, ofegante, incapaz de lidar com as coisas de uma maneira fácil, pode ser mais inflexível, incapaz de manter o foco, irritada, os sentimentos à flor da pele, muito intensa, muito enérgico, que mais? Os comportamentos. Se frustra rápido demais, então tende a desistir mais rápido da atividade, faz mais rápido. Tem rajadas frequentes de raiva ou hostilidade. As respostas são mais exageradas, muito questionador, resistente a sugestões, esquiva ou foge das situações. Pode também acusar, colocar a culpa em outras pessoas mais facilmente, ir além dos limites, não percebe que aquilo está demais, chora, fala alto, grita, se movimenta demais, muito, muito, né? Movimentação constante, então está sempre se movimentando, inquieto, morde, bate ou arremessa coisas, fala ou faz gestos ameaçadores, tem pensamentos fixos, fica ali naquele hiperfoco, não consegue sair, age ou toma decisões impulsivas e pode também ter acesso de raiva ou birra. Essas duas tabelas são tabelas usadas por nós, terapeutas, que trabalhamos com a teoria polivagal, com o protocolo Safe and Sound, que é o protocolo SSP, que eu uso para organizar via som esse sistema nervoso autonômico. Então, essa tabela é uma tabela que a gente usa na avaliação. Então, a gente pede para a família sublinhar quais são os comportamentos, quais são os sinais que costumam aparecer. E quando a gente está diante desses sinais aqui, a gente já entende que o nosso paciente está na ativação simpática, está numa ativação de sobrevivência. Então, qual é o nosso papel? Trazer mais ativação ou organização? Organização. Então, eu vou pensar em estratégias para acalmar esse sistema nervoso. E a maior estratégia de todas é a segurança na relação. Então, eu estar disponível para me relacionar, para acolher, para corregular,
validar emocionalmente, adaptar o ambiente, entender o que está deixando ele naquele estado é o principal, do que tentar ensinar algo para ele. Não vai funcionar, não vai rolar, tá? No dorsal vagal, a gente vai ver mais um estado primitivo do sistema nervoso autonômico. Ele é o primeiro. Em termos de evolução, o dorsal vagal ele é considerado aí o sistema dos répteis, o sistema reptiliano, do réptil, gente, reptiliano, se eu não me engano. Então, a gente vai ver mais olhinho lateralizado, né? Uma postura de esquiva, desligamento, apatia, paralisia, baixa vocalização. Então, quando a gente pensa também no dorsal vagal, a gente entende que as respostas são mais diafragma para baixo. Então, a gente vai ver muito mais respostas voltadas para a área metabólica, baixas, né? Digestão ruim, imunidade baixa. As respostas emocionais também são mais depressoras do sistema nervoso. Sinais e sintomas aqui. A gente vai observar mais lentidão, paralisia, um corpo mais pesado, uma pessoa mais introspectiva, mais desligada, triste, isolada, desconectada, envergonhado, depressivo, com pouca ou sem energia, aquela estafa, né? Aquele cansaço. Quando eu tenho, na verdade, uma das características dessa síndrome que minha família possui é a insuficiência adrenal, né? Então, o nosso cortisol ele é abaixo do normal e isso trouxe todos os atrasos do desenvolvimento que a gente possui. É tudo explicado por essa adrenal hipofuncionante. Então, quando eu tive a insuficiência adrenal de ter que repor o cortisol mesmo, eu estava numa ativação dorsal vagal que não era minha. Então, eu estava muito depressiva. Eu, inclusive, usei medicamentos antidepressivos e não adiantava. Por quê? Porque a resposta era do cortisol baixo. Então, o meu metabolismo estava baixo e as minhas respostas dorsais vagais autonômicas compensatórias eram voltadas para esse tipo de reação, porque o meu corpo não tinha cortisol suficiente para estar lá no simpático. Então, olha a importância de entender o metabólico, né, gente? Então, ó, com pouco ou sem energia, inacessível, sonolento, inerte, querendo se esconder ou ficar muito debaixo do cobertor, sobrecarregado, mais lento, lentificado, esquiva também, é um dos sinais que também aparece. Que mais? Ué, cadê a outra? Tinham duas tabelas dessas, não sei por que não está aparecendo. Não tem problema. Seguimos. O que a gente quer, o estado que a gente quer que o nosso paciente esteja é o ventral vagal. A ativação ventral vagal é o estado mais maduro do sistema nervoso autonômico. É aqui que o nosso paciente vai estar aberto ao vínculo afetivo e emocional. E também vai melhorar, aumentar a sua capacidade comunicativa e de aprendizagem. Então, eu preciso que o meu paciente não esteja nem na ativação simpática e nem na ativação dorsal vagal, para que ele tenha a abertura do sistema nervoso, de todo o corpo, para aprender, interagir e se desenvolver da maneira adequada, tá? E por que compreender essa diferença individual para nós, no modelo DIR Floor Time, vai ser a prioridade? Porque tudo começa na regulação. Se eu não consigo que o meu paciente esteja regulado lá na diferença individual, nessa parte orgânica, biológica, emocional, ele não vai conseguir prestar atenção no mundo, nem nele mesmo, nem no mundo. Com isso, não vai dar conta de se relacionar e criar vínculos de afeto, vai ter dificuldade de se comunicar socialmente, ser intencional, até mesmo explorar o mundo de uma maneira segura, ter ali até mesmo o modelo do outro na relação para explorar o mundo de maneiras diferentes, de pontos de vista diferentes. Quando eu não estou aberto à interação, acaba que o meu mundo está limitado ao meu olhar.
Quando eu estou aberta a interagir com outras pessoas, eu posso aprender sobre outras perspectivas. Então, quanto mais eu viajo, quanto mais eu leio, quanto mais eu assisto, quanto mais pessoas eu me conecto, mais o meu pensamento ele vai se tornando abstrato, lógico, interconectado, maiores capacidades de resolução de problemas eu vou ter, porque eu vou ter outros pontos de vista, eu vou ter a colaboração de mais gente, eu vou ter muito mais coisas para aprender com o mundo. Não sei quem aqui já assistiu Moana 2, mas dando um grande spoiler. Não, não sou tão ruim assim. Não sou uma pessoa ruim, na verdade. Mas dando um spoiler para vocês sobre Moana, é sobre conexão, é sobre outros povos, né? Moana é uma grande navegadora e ela quer descobrir outras pessoas no mundo. Ela entende que não existe só a aldeia dela. Então, DIR Time é sobre relacionamento. Quando a gente entende diferença individual, a gente entende que nós precisamos estar bem para que nós possamos nos relacionar, para que nas relações a gente consiga se desenvolver. É sobre isso. E o nosso comportamento, gente, socialmente, ele vai sendo polido. Não no sentido apenas de. Inclusive, vai ter slide sobre isso? Vai. Eu coloquei os 45 do segundo tempo. Não apenas porque nós queremos seguir regras, mas porque nós queremos colaborar em sociedade, né? Então, muito mais do que apenas aprender para se comportar bem, a gente entende os nossos limites e os limites do outro, da sociedade. O que é importante para o outro. E como é que a gente vai saber o que é importante para o outro e validar o outro se não foi validado em nós? Então, nós precisamos primeiro sermos validados, sermos ouvidos, termos o nosso espaço para sermos agentes da nossa própria vida. E se o nosso corpo não estiver íntegro para isso, a gente não consegue. Então, a base é a regulação para a relação, para aprender. Então, primeiro, organizar esse corpo para a gente conseguir se relacionar, para depois a gente conseguir se desenvolver. E o que é disciplina, gente? Disciplina, na verdade, rapidamente aqui, a raiz da palavra disciplina vem da palavra discípulo, que significa aluno, pupilo, aprendiz. Então, disciplina é diferente de punição. Quando a gente fala sobre comportamentos, sobre uma pessoa bem disciplinada, a gente não está falando necessariamente de puni-la. A gente está falando dela conseguir aprender, se desenvolver, entender quais são as boas maneiras, né? O que o mundo traz aí para a gente do que é positivo, do que é negativo na sociedade. Ou seja, para uma criança ser disciplinada e ter uma boa leitura do ambiente e das regras sociais, ela precisa de tutores que as deem o exemplo. Então, não adianta a gente trabalhar com a sociedade na base da punição, com as nossas crianças na base da punição, porque se eu falo, mas não faço, como é que eu quero que a minha criança faça se ela não recebe o mesmo modelo? Por isso, no DIR, a gente trabalha com quem cuida. Nós precisamos ser, né? E não apenas dizer que somos. Nós precisamos ser modelo, ser exemplo. Então, disciplina é disciplinar alguém, você trazer ali você trazer bons modelos, é você ser exemplo, você ser espelho, tá? Nós não queremos apenas que esse comportamento desafiador seja interrompido. Não quero, não é meu objetivo. O que eu quero é que as minhas crianças, meus jovens, meus adolescentes, nós, adultos também, tenhamos a possibilidade de desenvolver habilidades de bom caráter para a vida. Essa é a meta, né? Esse é o objetivo. O comportamento desafiador, a gente vai trabalhar na raiz da causa. Eu não quero só que ele pare. Eu quero que aquela criança, aquela pessoa tenha habilidades para a vida, para a autonomia dela, para a independência, para que ela consiga desenvolver bem em sociedade. Então, eu quero que ela só obedeça
ou eu quero que ela coopere? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer, né? Então, se eu quero que ela só obedeça, eu interrompo o comportamento e não procuro saber qual é a causa, o porquê, o para que esse corpo se comporta dessa forma, por que precisa dessa resposta adaptativa. Agora, se eu quero que ela coopere, aí eu vou trabalhar em um outro nível, que é o nível do desenvolvimento, não apenas do ensino. Eu não só falo, faz isso porque é assim, pronto, acabou. Eu explico para ela, eu trabalho com ela, eu desenvolvo a percepção dela sobre as consequências do mundo, né? Eu dirijo em determinada velocidade, em determinada estrada, não é apenas porque tem um radar, é porque estar naquela velocidade coloca a minha vida em risco e a vida das outras pessoas que estão no carro e das outras pessoas que estão na via. Por isso eu não dirijo naquela velocidade. Não é só porque eu vou ser punida, mas porque eu entendo a razão. Eu não como 100 barras de chocolate, não é porque a minha mãe vai brigar comigo, mas é porque eu entendo que isso não vai fazer bem para a minha saúde. Então, quando eu trabalho no nível da percepção, do desenvolvimento, é diferente de você apenas querer que essa criança obedeça. Claro que ali, sistema nervoso autonômico, frente ao perigo, tem respostas rápidas que a gente precisa dar. Inclusive, essa criança vai aprender muito mais nesses momentos com os nossos modelos do que a gente falando, porque no modo sobrevivência não vai adiantar falar muita coisa. A gente vai muito mais pelo que a gente está vendo e pelo que a gente está sentindo do que pelo que a gente está ouvindo, porque o sistema auditivo é o mais difícil de processar, é o mais lento de todos os canais sensoriais. Então, o que eu vejo, se eu vejo que está pegando fogo, eu vou sair correndo, mesmo que alguém fale que está tudo bem. Se eu sinto o cheiro do fogo, da fumaça, eu vou prestar muito mais atenção no que está acontecendo do que esperar alguém falar, foge. O que a pessoa fala é o que é por último. Inclusive, não sei se vocês já viram, às vezes acontece até o contrário disso. A pessoa está falando, mas você só acredita vendo. Por quê? Nosso cérebro sabe que o que a gente vê é mais fiel do que o que a gente ouve, tá? Então, de uma maneira geral, o que a gente precisa entender? Que as nossas crianças elas vão agir melhor quando elas se sentem melhor. Nós todos agimos melhor quando a gente se sente melhor. Então, se existe um desafio no comportamento, eu preciso fazer com que a minha criança, essa pessoa, se sinta melhor, porque aí ela vai agir melhor. Precisamos também pensar em desenvolver o quê? A regulação, cuidando da base biológica, sensório afetiva motora, cuidado com o estresse tóxico. O estresse, ele nos movimenta, cortisol, né? Ele nos movimenta, nos faz fugir do que é inseguro, nos ajuda a acordar no nosso dia a dia, ter disposição para a vida. E, inclusive, buscar aquilo que a gente deseja, né? Só que o estresse tóxico, ele é ruim para o neurodesenvolvimento. Um cérebro de uma criança em desenvolvimento não funciona melhor sob estresse tóxico. Inclusive, evite ativar esse modo sobrevivência, porque no modo sobrevivência ela não vai estar aberta nem para interação e nem para o aprendizado, como eu já mostrei, como eu já falei para vocês na teoria polivagal. A criança desregulada ela não estará aberta para interagir socialmente e, com isso, não conseguirá aprender novas habilidades. Ela vai ficar repetindo padrões antigos, inclusive. Se você tem uma criança aí, um paciente, uma família que tende a repetir padrões antigos, observe se ela não está no modo sobrevivência. Porque o modo sobrevivência nos leva a repetir padrões antigos, porque são padrões familiares. Mas, Paula, são padrões que não são bons. Por que mesmo assim a gente repete? Porque no modo sobrevivência a gente não tem acesso ao córtex pré-frontal, não tem acesso, o córtex pré-frontal não tem acesso ao hipocampo para conseguir fazer essas conexões no pensamento lógico abstrato. Então, a gente vai repetir padrões já conhecidos, mesmo que esses padrões nos levem a respostas ruins, tá?
Nós não queremos condicionar ninguém, nós queremos desenvolvê-la. Para desenvolver, eu preciso que ela se sinta bem, que ela esteja aberta à interação de uma maneira prazerosa e não no modo sobrevivência. Para desenvolver também comunicação. As crianças agem melhor quando se sentem melhor. Como cuidadores, terapeutas, educadores, o nosso papel é a corregulação. Nós somos espelho, tá? Uma pessoa que sabe reconhecer seus sentimentos e desejos possui uma identidade saudável e, com isso, autorregulação e capacidade de resolução de problemas. Então, se a minha criança tem dificuldade de trazer ideias, de trazer novas formas de resolver problemas, tem dificuldade de interagir, eu preciso entender como é a autopercepção dela em relação a quem ela é. Trabalhar nessa autopercepção, nessa identidade, é muito importante, tá? Então, não adianta apenas trazer habilidades mais altas se ela também não sabe ainda quem ela é, o que ela gosta, se ela não é validada nas emoções e sentimentos dela e desejos, para que ela também tenha ideias, né? E desenvolver habilidades sociais. Uma criança que é respeitada em seus limites e individualidade aprende a respeitar o lugar do próximo. Validar os interesses naturais e compartilhá-los ajuda com a flexibilidade cognitiva. Ah, essa criança é muito inflexível. Ela foi validada nos interesses naturais dela? A gente ajudou ela a compartilhar as ideias dela, né, com a gente, porque se somente nós trazemos as ideias, como é que eu quero que ela seja flexível lá na frente? Se ela não foi parte atuante, ativa nas decisões, nas ideias, nas resoluções de problemas. Então, quanto mais essa criança for validada, quanto mais essa criança tiver acesso à intencionalidade, à exploração do ambiente de uma maneira livre, melhor vai ser a flexibilidade cognitiva, a capacidade dela de refletir sobre ela mesma, sobre o mundo e sobre as pessoas no futuro, tá? Pensem nisso também. O relacionamento afetivo, então, vai ser a chave para o sucesso. A inteligência emocional, que vai vir de todo esse somatório, né, da área biológica, emocional, social, que a gente conversou, vai ajudar a nossa criança a se tornar mais confiante e feliz. Um suporte contínuo e o desenvolvimento adequado vão ajudá-la a compreender seu potencial e obter as adaptações necessárias para a vida. Aqui eu agradeço a vocês. Siga a gente, segue a gente lá nas redes sociais, tem o meu Instagram, tem o Instagram da Interagindo, estou sempre postando material, tem outras aulas também, estou sempre movimentando, trazendo novidade, gosto de abrir enquete para vocês dizerem quais são os temas que vocês têm maior interesse. E, mais uma vez, só tenho a agradecer pela participação de vocês, pela doação de vocês, por esse curso ser um curso beneficente. Então, o objetivo, além de compartilhar conhecimento, é levar qualidade de vida para Marajó, para as crianças ribeirinhas. Então, vocês também fazem parte disso, tudo junto comigo. Sei que o tempo se foi, né? Espero que vocês tenham conseguido captar a essência do olhar do modelo DIR Floor Time frente aos desafios do comportamento. O objetivo era esse, que vocês conseguissem enxergar quais são as formas, né, que o DIR enxerga esses desafios e como a gente consegue também lidar com eles. Eu sei que nem se eu quisesse, eu tenho um curso maior meu, que eu falo de diferença individual em 20 horas e eu não consigo falar tudo. Nem se eu quisesse muito, em 2 horas, falar de todas as possibilidades, eu esgotaria elas. Mas a principal mensagem é que vocês compreendam que comportamento é comunicação. Não existe comportamento inadequado. Todo comportamento é
importante. O nosso papel é interpretar isso. Qual é o sinal que esse corpo está querendo transmitir? Para que a gente busque a causa do problema. Qual é a causa para poder desenvolver a nossa criança, nosso jovem, nosso adolescente, nosso adulto da melhor forma possível, tá? Não tem receita de bolo. O principal é a gente entender que nós precisamos estar bem e proporcionar um ambiente saudável para que as nossas crianças, nossos jovens, adolescentes e etc., se desenvolvam da melhor forma possível, tá? Muito obrigada por tudo. Na plataforma, vocês vão ter acesso a essa aula. Lá também tem um fórum, então vocês podem escrever, podem mandar mensagem, podem mandar pergunta. Eu vou abrir também uma caixinha no meu Instagram de perguntas, se vocês quiserem. Eu gravo rapidinho, vou gravando, vou dirigindo, vou lavando louça, vou fazendo minhas coisas, vou gravando respostas para vocês. Mas não fiquem com dúvidas, tá bom? Combinado? Muito obrigada. Tem também um slidezinho aqui com algumas indicações de leitura, porém, lembrando que eu vou atualizar com o último livro que eu mostrei para vocês aqui na aula, tá? Muito obrigada, boa noite e até a próxima. Tô vendo aqui, Franciele mandou, tô ansiosa pro Forplay. Eu também. Inclusive, as vagas já foram embora. Janeiro, estamos aí treinando as famílias, família com cada família com seu filho. Meu sonho se realizando, uma colônia só disso. Vambora, Brasil, vambora. Temos muita coisa para fazer ainda. Beijo grande, boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.